Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Você que estava a assistir aí o programa Roda Viva da Rede Cultura, convido você a continuar nos prestigiando aqui na TV Rio Branco Cultura e assistir mais uma edição do programa Tribuna Livre, que hoje recebe o senador Márcio Bittar, candidato ao governo do Acre pelo União Brasil. União Brasil é o partido, para quem não sabe ou não lembra, que resultou da fusão do DEM com o PSL. Então, os sociais liberais se uniram aos democratas e fundaram, então, a União Brasil. E é esse partido que lança o senador Márcio Bittar como candidato ao governo. O nosso jornalista convidado hoje é o Leônidas Badaró, que já exerceu vários cargos, trabalhou na Difusora Acreana, narrador, cronista esportivo, comentarista, e há alguns anos, faz parte da equipe do AC 24 Horas. Ele vai substituir, então, hoje, o nosso amigo Osmir Lima, que continua fazendo tratamento de saúde no sul do país, aliás, no sudeste, né? Isso mesmo. Doutor Narciso Mendes, como sempre, presente aqui com a gente. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio para começar a entrevista com o senador Márcio Bittar, repito, candidato ao governo do Acre pela União Brasil. Fique com a gente. Ok, voltamos com o programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, Cultura, agora muito mais cultura, informação e política também para você e sua família. Como eu falei agora há pouco, o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, a TV Rio Branco começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Acre. Nós começamos também na semana passada no outro programa, este ao vivo, no programa Entrevista da Tarde, fizemos com os pré-candidatos a vice-governador e agora começamos anteontem uma série também de entrevistas com os candidatos ao governo. E o programa Tribuna Livre também fará a sua parte, dará a sua parcela de colaboração para a nossa democracia seja cada vez mais aprimorada e o eleitor possa ter uma oportunidade melhor para definir seus candidatos através de suas propostas, programas apresentados aqui, e também teremos um debate. Doutor Narciso Mendes, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, boa noite. Boa noite, Leônidas Badaró. Prazer recebê-lo aqui também. Prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês, que a doutor Narciso, você bater um papo com o Márcio. Eu acho que essa é uma oportunidade única, né? A gente tinha essa mudança de forma de fazer política, a gente tinha, acho que o grande capital político era quando a gente tinha os comícios. Hoje a gente não tem mais isso. Isso aqui, o programa eleitoral da rádio e da TV é importantíssimo para que a gente consiga separar o joio do trigo e o eleitor possa ter a clareza de quem votar, de quem escolher melhor. Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, senador Márcio Bittar, candidato ao governo. Só lembrando que o seu programa de governo tem como tema ordem, progresso e competência para fazer. E como lema, valores e caráter. Seja bem-vindo, muito boa noite. Eu que agradeço, Badaró, é um prazer estar aqui contigo. Prazer, Narciso, te rever, poder apresentar você, prazer, nossa marqueteira. Estamos aqui diante de uma figura extraordinária, folclórica do Acre, faz parte da história dos últimos 30, 40 anos do Estado. E você, Muniz, que eu já disse várias vezes, tenho admiração, respeito. Muito obrigado. Porque eu respeito todos aqueles que têm postura, que têm lado. Recíproca é verdadeira. Eu respeito meu adversário quando ele se posiciona, como o Jorge Viana. Ele é Lula estava preso, condenado por 20 juízes, em todas as instâncias, e ele é Lula. Ele está lá hipotecando apoio ao Lula e tal. Eu respeito isso. Eu não tenho respeito pela folha seca ao vento, aquele que muda de lado ao sabor das conveniências. Eu tenho postura, eu tenho lado. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a TV Rio Branco, parabenizar e começar a dizer que sou candidato a governador pela União Brasil, autorizado desde o começo, quando me convidaram para assumir o PSL,
sabendo que eu sou de direita, sabendo que eu sou Bolsonaro, sabendo que eu sou vice-líder do governo federal, ao me convidarem, já foram logo dizendo que União Brasil no Acre, independente da postura ou de uma possível candidatura nacional, União Brasil no Acre, dirigido por mim, estaria liberado para apoiar o presidente Bolsonaro. Até porque, se eu não tivesse essa certeza, eu não teria vindo para o PSL, depois União Brasil. Portanto, eu estou aqui para dizer, sou candidato a governador pela União Brasil, em parceria com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o meu candidato a presidente da República, com o número 22. E a campanha vai ser, para mim, um exercício fantástico, porque dessa vez eu estou terminando 4 anos de mandato, e o presidente Bolsonaro também. Então, ao pedir voto para o presidente Bolsonaro, e para mim, eu entendo que eu preciso dizer às pessoas, como agora, o que foi que fizemos, Bolsonaro e eu, para poder merecer pedir agora de novo um voto de confiança. E acho que Bolsonaro, para o Brasil, e particularmente para o Acre, tem muito serviço que eu vou poder, durante a campanha, dizer. Exemplo, da minha parte, vou passar a campanha dizendo isso. Pandemia, quem comprou vacina? Foi Bolsonaro. Bolsonaro comprou todas as vacinas que foram aplicadas no braço de qualquer brasileiro, inclusive no Acre. Nenhum governador gastou 1 centavo dos cofres estaduais comprando uma vacina. Não gastou sequer dinheiro com o transporte. E o Brasil figura ainda hoje entre as 3, 4 nações que mais vacinaram no planeta. Mas a história, Narciso, Badaró, Muniz, começa antes. A nossa legislatura, com o apoio do presidente Bolsonaro, nós salvamos mais de 200 milhões de reais de emendas de parlamentares de bancadas passadas, quando não eram emendas impositivas, portanto o governo pagaria se quisesse. Imagina o Brasil entrando numa crise, saindo do governo da Dilma, Temer, e o presidente da República paga para o Acre mais de 200 milhões de reais. Sabe quais são as obras? Por exemplo, quem vai a Brasileia e Pitaçolândia vai ver ali sendo construído um entorno, que é um asfalto, vai dar mais de 10 quilômetros, com uma ponte de mais de 240 metros. São um valor considerável de uma emenda que foi paga no governo do presidente Bolsonaro. Ele pagou porque ele quis pagar. 90 e tantos milhões é de uma emenda para ramais. Aquilo que o governo do estado está fazendo em ramais esparramados pelo Acre desde o ano passado, vai continuar esse ano, também é uma emenda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, quis pagar para o Acre. E aquelas máquinas, 90 máquinas, que o governador distribuiu, entregou ali na Arena da Floresta, aquilo ali estava para ser perdido. Quando eu fui a Brasília, falei com o ministro Rogério Marinho, que me disse, Márcio, o governo não está, a Casa Civil não está autorizando pagar. Eu disse a ele, mas ministro, o senhor pode mandar para a Casa Civil? Faça essa etapa? Eu disse, posso. Mandou para a Casa Civil, falei com o general Ramos, que também é ministro, e com a ministra Flávia, que foi a presidente da Comissão Mista de Orçamento, onde eu era o relator, e na última hora a empresa estava para tirar as máquinas daqui, porque o Estado não pagava. A gente conseguiu uns 50 e tantos milhões para pagar. Então, o governo do presidente Bolsonaro começa pagando emendas de governos e de bancadas passadas, numa claríssima demonstração de boa vontade com o Acre. Mas não parou por aí, Narciso. No ano de 2019 vem a partilha onerosa do pré-sal. Estou falando, nesse primeiro momento, de mais de 200 milhões de reais que o governo do presidente Bolsonaro pagou e empenhou de emendas que ele não tinha obrigação de governos e de bancadas passadas com o meu DNA, com o DNA do meu gabinete. Partilha onerosa do pré-sal é totalmente da União, mas o presidente da República, cumprindo com aquele jargão de mais Brasil e menos Brasília, ele, combinado com o Congresso, resolveu partilhar esse recurso com o país inteiro. O Acre, o governo estadual, o governo do Estado, recebe no dia 31 de dezembro de 2019, 199 milhões de reais, de graça, na conta do governo do Estado. Todas as prefeituras do Estado receberam, claro, proporcionalmente ao tamanho, mas todas receberam. Não só do Acre, do Brasil inteiro. Então, para eu não me alongue na resposta, então eu entendo que ao pedir voto para o presidente Bolsonaro,
ao pedir voto para mim, como eu tenho mandato, e o presidente também, eu preciso dizer o que foi que fizemos, para que o eleitor possa analisar se a gente cumpriu bem esse período para poder merecer um outro voto. Márcio, eu vou interferir, porque senão o programa fica só de resposta sem pergunta. Palavras suas. A candidatura de Márcio Bittar ao governo do Acre, cuja construção se deu recentemente, precisou de um rápido amadurecimento e da formação de um conjunto de forças políticas que não se viam contempladas em seus propósitos de ver o Acre crescer. Toda esta pergunta está resumida numa palavra que está aqui entre vírgulas. Recentemente. Por que só recentemente a sua candidatura foi lançada? Primeiro, Narciso, eu penso que eu cumpri com a minha obrigação, com o meu dever, nesses 4 anos, com o Acre e com o governo do Estado. Eu fiz tudo o que podia fazer, talvez fui o último dos moicanos, a insistir que nós deveríamos manter o palanque de 2018. Mas independente das minhas forças, isso não foi possível. E aí vale aquela expressão, aquele ensinamento, né, lá da época do meu pai. Eu acho que cabe uma reflexão. Ganhamos a eleição em 2018 com um arco imenso de alianças e eu ajudei a montar aquele palanque. De repente, sai da aliança do governo o senador Petecão. Aí alguém pode dizer assim, não faz falta. Petecão é brincalhão. Daqui a pouco sai da aliança a deputada Mara, mais votada deputada federal do Acre. Essa é uma deputada também quis muito espaço no governo. Daqui a pouco sai o vice-governador, Major Rocha, deputado estadual, federal. Não, ele é confusento. Daqui a pouco sai o MDB. Não, o MDB quer muito espaço. Daqui a pouco sai a doutora Wanda. Mas a doutora Wanda tinha muito espaço. Será que está todo mundo errado? Só o governo que está certo? Será que quando você começa a ver que o governo praticamente perdeu quase todas as lideranças que estavam com ele em 2018? E eu fui aquele que sofri muito para admitir ter que romper com o governo. Porque é muito difícil para alguém como eu, que gastei 20 anos na minha vida, não são 2 dias, não são 2 meses, não são 2 anos, são 2 décadas, muito jovens que estão me assistindo, quando nós começamos o embate contra a esquerda no Acre, no Brasil, eram crianças, não eram nascidos, são 20 anos. E depois você perceber que o governo que você lutou tem falhas graves do ponto de vista da gestão pública, que é fundamental. Veja, um problema grave. O governo tem que saber para onde caminhar. O maior problema que o Acre tem é a pobreza. Qualquer político no Estado, para ele entrar para a história, para cumprir com o seu papel, a política tem que ajudar a resolver o problema da miséria do Acre. Nós temos um Estado em que a metade da população é pobre. Nós recebemos de auxílio emergencial, tem mais pessoas no auxílio emergencial do que com carteira assinada. O desemprego no Brasil caiu de 10%, no Acre está 12%. A violência no Estado, que faz divisa com Bolívia, com Peru, que tem lado positivo, mas também tem o lado do narcotráfico, da produção de cocaína nos 2 países, que não é um problema só acreano, porque a droga passa por aqui, um pouco fica, o resto vai embora. Então, nós temos problemas de gestão. E não é de agora. Os governos do Acre estão na época do fax. Quando qualquer jovem está no 5G, rapidez, gestão. O governo tem que ter, em primeiro lugar, uma equipe com o que há de melhor do Acre, para dar conta dos grandes desafios que o Acre tem. Combater a pobreza, combater a violência, melhorar a escolaridade. Vamos pegar a escola. O ano passado, os prefeitos e o governador deram bônus para os professores. Quase nenhum citou o Bolsonaro. Eu acho uma injustiça. Sabe por quê? Porque de onde saiu esse dinheiro? Esse dinheiro saiu do Fundeb, não foi? Então, sabe quanto foi que... Primeiro que nós aumentamos no governo federal 10 bilhões de reais a passação do governo federal no Fundeb,
que já é uma participação para os estados pobres, ele é que paga mais. O que veio para as cidades acreanas em 2021? Quase 600 milhões de reais do governo federal para o Fundeb, onde a parte do governo federal é muito maior do que aquilo que os municípios e o estado contribuem, principalmente os mais pobres. Como é que deu o bônus? A pandemia fechou um monte de escolas, então diminuiu o custeio e aumentou a verba. Então, quando os prefeitos e o próprio governador disseram que, olha, vamos dar um bônus para os professores, que foi um presente de Natal merecido, principalmente os professores da rede pública de ensino fundamental e básico, que ganham um pouco, portanto foi um presente de Natal. Teve gente que recebeu 10 mil, 11 mil, 15 mil, mas faltou a gente dar o mérito também ao presidente da República. Então, em educação, o Acre precisa apostar na profissionalização, parar com um certo preconceito de algumas corporações que acham que a escola e a universidade não pode estar colada ao mercado. Claro que elas têm que estar vinculadas ao mercado. Você quer um filho seu, Madrão, fazendo uma escola 5, 10, 15, 20 anos e fazer um curso que não tem a ver com a perspectiva de trabalho do teu estado? Claro que não. Você tem que preparar o teu filho, os jovens acreanos, para a realidade do Acre, para as perspectivas que o Acre tem para desenvolver. Então nós temos a falta de um governo que tenha gestão, que se preocupe em primeiro lugar em montar uma equipe capaz de tocar o Estado. Hoje a bancada federal, Narciso, diferente de quando você foi deputado, de quando o Osmir foi deputado, a bancada ficou milionária. Em um ano, 2019, nós transformamos a emenda de bancada em emenda impositiva e criamos o RP9. Traduzindo em miúdos, um parlamentar hoje mediano, entre senador e deputado federal, ele vai ter acesso a mais ou menos 60 milhões de reais por ano. O que para Minas Gerais ou São Paulo não faz cócega, para o Acre são 660 milhões ano. Quer dizer, o governo precisa ter um projeto de obra de infraestrutura que combata o desemprego e a falta de economia no Estado, casado com a bancada federal. E o outro, a outra falha, além da gestão, que tem que estar preparada para isso, para não perder dinheiro, para não perder recurso, para engajar o governo federal nas obras que nós precisamos, como, por exemplo, eu consegui engajar o governo federal do Bolsonaro na necessidade de fazermos a outra saída para o Pacífico através de Cruzeiro do Sul e Pucallpa. E o outro problema é a falta de coordenação política do atual governo. Eu queria falar, aproveitar, você tem uma coisa que você cita muito no seu plano de governo, né? Um título, inclusive, do seu plano de governo, quando você defende o Bolsonaro, você está falando de valores. Sim. Mas eu queria entender, nós não estamos com os valores esquisitos, vamos dizer assim, a partir do momento, por exemplo, em que o senhor é de um partido que tem um senador que, posso dizer, um candidato ao Senado que não é seu aliado, que, por exemplo, neste momento está em uma caminhada, pelo menos ao que a gente recebeu, uma agenda junto com o atual governador. E o senhor lançou a sua esposa, o senador. Os valores não estão estranhos na política hoje. Qual é o valor que o diferencia dos outros candidatos? Por que eu vou votar? Qual é o valor que tem Márcio Bittar que eu não encontro em outro candidato diante desse cenário, vamos dizer, político esquisito que nós vemos? Que é, no mínimo, esquisito que a gente vive. Eu prezo pela liberdade, eu prezo pela democracia, eu prezo por esse sistema que civilizou a população mundial, parte dela. Eu li um livro um dia desse dizendo que o homem trupicou no milagre. E não é um sistema capitalista, é toda uma série de acontecimentos. A criação do livre mercado, que ele é democrático, a esquerda demoniza o livre mercado, ao contrário. O livre mercado, ele concorre, inclusive, para quebrar certos preconceitos. Se o judeu pode ter lá uma briga com o palestino, mas dentro do livre mercado ele precisa que o palestino compre, então ele contribui para diminuir restrições e preconceitos. A recíproca é verdadeira. Se o palestino que tem uma birra histórica, birra não, é uma luta histórica com Israel, mas ele precisa no mercado adquirir aquilo que os filhos precisam, e o comércio é de um cidadão de Israel ou israelense, ele vai comprar. Então o livre mercado, ele contribui para diminuir diferenças, ele contribui para a eficiência. Isso é o livre mercado. A lei da propriedade privada, a partir do seu próprio corpo, a esquerda, mais uma vez, demoniza, sempre dizendo assim, não, o grande proprietário. Não, eu estou falando do seu celular.
fruto do seu trabalho, do seu suor. O Estado tem que proteger a sua propriedade, a sua casa, os bens que você adquiriu com o suor do seu rosto. Então, isso aliado ao sistema democrático, onde você elege 2 dos 3 poderes, que devem ser harmônicos, mas independentes. Então, a valorização do mérito, da eficiência, você não permitir que o Estado invada setores para o qual ele não foi criado. O Ronald Reagan dizia bem isso. O ser humano lá pelas tantas parou de resolver as questões no pessoal. Eu e você, há 1000 anos, 2000 anos, a gente ia na arenga o tempo inteiro. Até que um dia, cansamos de arengar, dizemos, vamos fazer o seguinte, vamos criar um troço aqui, demos a ele o nome de Estado, e ele, quando tivermos uma arenga, quando tivermos uma pendência, o Estado é que vai dizer quem está certo ou quem está errado. Mas o Reagan dizia, criamos o Estado e demos a ele parte da nossa liberdade. Mas nós temos que vigiá-lo permanentemente, porque ele é um certo monstro. Se a gente não tomar cuidado, ele invade setores para o qual nós não queremos que ele invada. Vida particular, vida privada, religiosa, política. Quando nós criticamos, por exemplo, a escola, não é para ter ideologia, nem de gênero, nem ideologia política. A educação moral, a educação cívica é da família, não é da escola. Não é da escola, é da família. A escola tem que ser um ambiente seguro, saudável, para que a criança se alfabetize, para que ela aprenda português, matemática, ciências, que é um problema do Brasil. Hoje você tem crianças de até 15 anos, mais ou menos 1/3 dela tem deficiências gravíssimas. Quase 1/3 dos que entram na universidade são analfabetos funcionais. Que é o analfabeto funcional? Ele tem uma ideia, mas ele não consegue expressar e nem escrever essa ideia. Então, esse é o nosso lado, esse é o meu lado. O que tem a ver com valores? Ora, eu dizia já na minha campanha de 2014, mais importante do que um belo programa é se você tem caráter. Isso é um valor, porque senão eu encomendo um programa, interpreto o programa da campanha, choro, tem político que é artista, chora em campanha, e depois ele pega aquele programa e joga fora. Então, o meu programa, ele repete o que falava em 2014. Mais importante do que o programa, essa pessoa bate com o que ela está dizendo. Com relação à política, o Acre é complicado pra caramba. Agora, União Brasil, ele tem um candidato ao Senado, que é o deputado Alan Rick. Ele vai ser o candidato sempre do União Brasil. Agora, eu vou negar Mas é o seu? Olha, ele é o candidato do União Brasil. Agora, eu não vou negar nunca, né, o carinho, o amor que eu tenho por uma mulher com quem eu vivi 32 anos da minha vida. Eu conheço o caráter, eu conheço o valor, a fidelidade, sei o que fizeram contra ela, inclusive patrocinado por pessoas que eu ajudei. Né? Ela é a candidata do Bolsonaro. Mais importante do que ser a minha candidata, ela é a candidata do Bolsonaro. Que, aliás, qual é o grande presente que o Bolsonaro quer para o Acre, além de ganhar a eleição? Ele quer eleger a candidata dele ao Senado, porque o calcanhar de Aquiles de quem é Bolsonaro, de quem quer vê-lo governando o Brasil melhor do que o primeiro mandato, é o Senado da República. Agora, pergunte depois, quando vier aqui para o Alan, quem é o candidato dele a governador. Sem dúvida. O senador, Essa foi boa, viu? no seu plano de governo, aliás, é um dos mais enxutos entre os 7 defendidos aqui. Só 11 páginas. O senhor fala em dar fim a encontrar o verdadeiro caminho e dar fim, por fim, a um governo sem rumo. O que o senhor quer dizer, no fundo, com essa frase? O senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Mas essa sua última... Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco, tá? É o portal oficial da sua TV Rio Branco. Também você pode nos seguir no Facebook e também no Instagram, ok? E os melhores momentos da
essa entrevista de hoje, esse bate-papo aqui, essa sabatina com o senador Márcio Bittar, você vai conferir amanhã, em primeira mão, no portal oriobranco.net. Senador, o senhor lembra da pergunta feita na virada do bloco, né? Sim. O senhor fala em reencontrar o verdadeiro caminho do Acre e, por fim, a um governo sem rumo. Eu acho que não só esse, eu acho que os últimos governos. O senhor faz também uma relação entre o atual governo, emendando duas perguntas, e os governos da Frente Popular. O que há de diferença entre um e o outro? Emendando. Pouca coisa. Infelizmente é pouca coisa. Veja bem, nós viramos território brasileiro, Estado, etc. Fundamentalmente, começo da nossa história, o que é? Os seringais. Quis Deus que a seringa nativa, como que ele tivesse semeado, 80% praticamente aqui no Acre. Quer dizer, de toda a Amazônia brasileira, que é um mundo, né? Um dos problemas, até de brasileiros do Sul e do Sudeste, é falar da Amazônia como se fosse um terreno, né, e tal. Quando a Amazônia é um mundo, né, com 1000 diversidades, biomas diferentes e tal. Né? Roraima tem coisas que a gente aqui nem imagina, tem campo, tem pedra, tem morro. Né? Aliás, novelas pintam, é uma outra área. Né? Lá está o agronegócio, começa a estar forte também, terras muito férteis. Enfim, são vários biomas aqui dentro desse universo monstruoso, imenso. Né? Bom, quando o Acre encerra o ciclo da borracha, né, mantendo da castanha, o Dantinhas foi aquele que identificou que depois do último ciclo, que foi da Segunda Guerra Mundial, não tinha mais volta. Francisco Vanderlei Dantas. Foi um visionário, né? Mas ele percebeu e teve coragem de dizer isso. Eu dei um monte de palestra quando fui deputado federal a primeira vez, e tentando mostrar que o caminho da tal, que a própria Marina naquela época já apontava, o Jorge, não ia dar certo, como não deu. E eu dizia que o seringal tinha falido, e eles vendiam a ideia que o Acre ainda poderia, através do extrativismo, ter a sua grande fonte de renda, né, notadamente a volta, vendia essa ideia da volta dos seringais, etc. E eu dizia que aquilo era impossível, porque não levaram apenas a semente da seringueira para fora do Acre. O milho, o arroz, o feijão, ele não nasceu do jeito que ele é hoje no mundo inteiro. Ele apareceu em um lugar do planeta e alguém pegou essa semente e foi modificando e foi levando para o mundo inteiro. Todos os produtos foram assim. E com a seringueira não foi diferente. Alguém pegou a semente e levou para outro canto do mundo e plantou de forma de cultivo. Não há como concorrer uma coisa com a outra. É impossível. Então o Vanderlei Dantas percebeu que o seringal extrativista tinha acabado sem perigo de voltar. E iniciou um outro ciclo, que é o do agronegócio. Chamando pessoas que mexiam com terra, com lavoura, que foi o caso do meu pai. Eu sou fruto do terceiro processo de imigração que o Acre teve. Meu pai veio para cá, porque meu pai a vida inteira mexeu com algodão, com café, com gado de leite. Tinha pequena propriedade em São Paulo, veio subindo para o Mato Grosso. E ouviu o Vanderlei Dantas, convidando aqueles que mexiam com lavoura, com criação, para vir para cá, porque ele percebeu que nós precisávamos. Só que pouco tempo depois veio essa coisa dessa movimentação mundial, internacional do meio ambiente e lacraram a Amazônia. Mesmo antes do PT chegar ao governo, a mentalidade que dominou a Amazônia e que lacrou a Amazônia já dominava o Brasil no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tanto que o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que aliado depois ao Código Florestal, que os dois lacraram a Amazônia, criaram impeditivos assim únicos no mundo para que nós possamos acessar os recursos naturais, já começou lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso. Então a mentalidade já dominava a região. E ela deu no que deu. Estava na cara que você contrariar a natureza, Deus, se você não utilizar os recursos naturais que Deus nos dispôs, não tem como. Roberto Campos dizia isso. Você tem recurso e potencial para transformar isso em riqueza real, esse é o desafio. E não fizeram. Então, Muniz, o Acre é um estado que, do ponto de vista econômico, ele é parado. Apesar de tudo, você tem um agronegócio. E vamos ser sinceros, o agronegócio que tem no Acre é apesar dos governos, não é por causa dos governos, é porque o homem tem uma capacidade de adaptação monumental. É o ser que maior capacidade de adaptação tem. Mas vou repetir, o Acre hoje tem um pouco do agronegócio, não é porque governos fizeram. O que tem
é apesar dos governos, porque a burocracia, para você montar um negócio, para você pegar uma licença, é inquestionavelmente gigantesco aqui dentro. Ô, Márcio, Então o Acre, Muniz, é um estado que tem que ter rumo. Por exemplo, você fala da saída para o Pacífico através de Pucallpa, que o presidente Bolsonaro comprou a ideia. Ele assinou um documento com o presidente do Peru, dando importância para essa obra. Bom, aí a turma que governou o Acre 20 anos, diz que a gente não pode fazer a estrada, porque vai passar na Serra do Divisor, como se isso fosse um problema. O problema é não ter estrada. Isso faz com que não leve saúde, com que não leve educação, com que não tenha como transportar. Quem é que quer morar num lugar que não tem acesso? Quem é que quer trabalhar? Como é que vai produzir? Então, a turma que governou o Acre há 20 anos diz que não pode fazer a obra porque vai passar por uma reserva. Bom, e a turma que governa hoje diz que isso é um assunto do Márcio. Então, e é falta de foco. O maior desafio da Amazônia, repito, é você tirar da miséria, da pobreza, 23 milhões de brasileiros. E aí, mais uma vez, eu louvo o presidente Bolsonaro. Márcio, a coragem que ele tem de dizer ao mundo que não dá para resolver a Amazônia... preciso interrompê-lo. Pois não. Pois não. Até porque, Desculpa. senão você vai sair daqui do nosso programa e dizer que você tomou conta do programa todinho e o Badaró e o Muniz Ficou e eu assistindo. Ficar assistindo. apenas ficamos sendo seu espectador, seu Desculpa. ouvinte. Perdão. Tem uma frase imortal. Navegar é preciso, viver não é preciso, não. Teotônio, né? Ulisses. Palavras suas. Navegar sem rumo é um passo para o desastre. É isso aí. Pelo menos uma bússola o barco há de ter. Correto. Falta completar essa frase. Você faltou dizer, e eu sou o navegador. Teria uma presunção. Você é né? o navegador? Mas olha, eu me sinto preparado para governar o Acre. Veja bem, quando eu fui candidato ao Senado, em 2002, a esquerda dizia assim, ele não pode. Não sei por que razão, todo mundo podia, menos eu. Agora, o ex-governador, Jorge Viana, de tempo desse, disse que eu não posso ser governador. Veja, em 2002 diziam isso, eu virei senador, virei relator do orçamento, creio que trouxe para o Acre, empenhado, mais recursos do que ele e o irmão dele em 8 anos de Senado. O governo do presidente Bolsonaro, quando eu relatei o orçamento, para o Acre foi 1 bilhão e 300 milhões de reais. A soma do que eu trouxe por ser relator, das emendas obrigatórias, dos orçamentos que eu consegui extraordinário, como a estrada para Chapuri, a estrada que está asfaltando ali a entrada de Chapuri, eu consegui em 2019. Os 5 milhões e meio que eu consegui para fazer o primeiro estudo sobre o Rio Acre, que a esquerda ficou falando de meio ambiente o tempo inteiro, sequer um estudo sobre o problema da alagação do Rio Acre e da seca foi feito até hoje. Quem arrumou? Eu arrumei, sabe quando? Em 2018. Eu estava eleito, não tinha tomado posse, mas o relator era Moca, que eu conheço desde 82. Seu conterrâneo, né? Mato Grosso do Sul. Fui ao Moca, que tinha perdido a eleição, e pedi a ele. E ele colocou no orçamento no ano de 2018, eu não tinha tomado posse. Né? Então, a soma disso chega a quase 1 bilhão de reais, nesses anos que eu ajudei a empenhar para o Acre. Então, quando diziam assim, alguns, né? Eu não podia ser senador em 2002. Eu acho que hoje o meu mandato me credencia. Mas olha, eu trabalhei, tenho cumprido com a minha missão e por isso posso pedir um outro voto. Assim, Narciso, eu digo para o governo. Eu me sinto preparado, maduro, pronto para, como governador dessa terra que acolheu minha família, meu pai, minha mãe, a Márcia, meus filhos, eu me sinto preparado para assumir os destinos do Acre. Mas você falou de preparação, queria partir desse princípio. Você sempre criticou e critica muito o radicalismo da esquerda, que inclusive você põe na conta hoje a miséria, resultado do fracasso que foi, na sua opinião, a florestania.
ninguém conseguiu colar no presidente Bolsonaro como você na eleição passada. Né? Ou vamos dizer que o candidato oficial foi o Coronel Ulisses, não chegou nem perto, você conseguiu atrair esse eleitor do Bolsonaro. Claramente você tenta isso mais uma vez, tanto para governo como com a Márcia, quando você repete exaustivamente que a Márcia é a candidata do Bolsonaro ao Senado. Não falta um pouquinho mais de a gente mostrar propostas ou apenas mostrar que é a candidata do Bolsonaro? Isso por si só basta para representar bem o Acre, para ser um bom governador ou para ser uma boa senadora? Eu tenho certeza que a Márcia, a parte que lhe cabe, ela vai saber responder bem. E eu sei do preparo dela. Da minha parte... Quando eu digo isso, faço a pergunta porque eu sei, você é o mentor da candidatura da Márcia, isso tem como negar. O mentor da candidatura da Márcia chama-se Jair Messias Bolsonaro. Foi o Isso basta? Foi claro que não, mas se você entrevistar a Márcia, você vai ter essa oportunidade, você vai perceber que está diante de alguém que tem muito conteúdo, bem preparada. Mas a história nasceu com o presidente Bolsonaro. Foi ele, em 2019, eu ajudei a que ele e o entorno percebessem que com aquele Senado que nós temos, você não cumpre a agenda para a qual ele foi eleito. Na segurança pública, por exemplo. Você pode, os projetos para endurecimento da legislação e do Código Penal brasileiro são de minha autoria. Por exemplo, a pena máxima do Brasil de 30 anos foi feita quando o Brasil vivia 50. Hoje está vendo 70, quase 80. Mas o Senado não avança nisso uma vírgula. Hoje, por exemplo, você está falando de proposta. Eu estou falando aqui o tempo inteiro de proposta. O tempo inteiro. Por isso que eu disse, a campanha, o presidente Bolsonaro, ele é presidente. Eu sou senador. Então eu sinto que para eu pedir um voto, eu tenho que dizer o que ele fez e o que eu fiz. Até porque eu considero, com algumas exceções, prefeitos e o próprio governador falaram pouco, deram um mérito menor para aquilo que ele é o maior responsável. Como eu falei da vacina. Quem comprou vacina? Quem deu vacina no Acre? Quem aparelhou os hospitais do Acre? Eu me lembro, quando assumiu o Pazuello na saúde, um amigo meu, que foi deputado comigo lá atrás, amigo dele, e me ligou e disse: Márcio, você vai ser o primeiro senador a ser recebido. Imediatamente liguei para o Alisson, disse, era o secretário, um rapaz com quem eu me dou muito bem. Disse: olha, qual é a maior demanda? O que é que está pegando mais do que tudo? Respirador. Mais do que tudo, tá bom. Mais tarde o governador me liga, pede para eu passar para o outro dia, para dar tempo dele chegar na audiência. Fizemos audiência com o ministro Pazuello. De cara, ele liberou 100 aparelhos respiradores. Naquele momento, não tinha para todo mundo. Aliás, não tinha para todo mundo no mundo inteiro. Né? E aí você consegue tirar de uma tacada 100 para o Acre. E ele disse: olha, daqui para o final de semana, que era uma quarta-feira, chegam, se eu não me engano, os primeiros 50. E chegaram. Na outra semana chegaram os outros 50. Então, quem que... Naquele momento, o primeiro acordo que nós fizemos, aprovado no Congresso, o governo do Estado recebeu quase R$500 bilhão em dinheiro. Quase totalidade, uma boa parte vinculada à saúde. Obrigatório gastar na saúde. Como é que se ampliou o hospital? Como é que conseguiu fazer praticamente um novo hospital em Cruzeiro do Sul? De que dinheiro? Com que verba nós estamos falando? Verba do governo federal. Como é que se aparelhou? Aqui, eu fui aqui visitar com a doutora Paula, que era subsecretária, toda aquela estrutura que foi criada. Quem bancou? Muito. Quem bancou? O governo federal, 100%. Agora, além disso, além dele mandar fundo a fundo, ele mandou para cá quase R$500 bilhão. Uma parte para gastar obrigatoriamente na saúde e uma boa parte para o governo gastar aonde ele entendesse que era mais apropriado. Então eu estou aqui prestando conta do que fez o presidente Bolsonaro e do que fiz eu, para poder pedir um voto, para poder justificar. Né? E quando você me pergunta, o Acre está sem rumo? Está. Eu repito, o desafio de quem vence uma eleição tem que estar vinculado a vencer indicadores ruins. O Brasil melhorou na segurança pública, mas está muito longe ainda de ser algum exemplo. No governo do presidente Bolsonaro, algumas medidas que ele pôde fazer, sem depender do Senado, trouxe mais paz. No campo, por exemplo. Por que praticamente acabaram-se as invasões de propriedade? Por duas razões.
Primeiro que o conterrâneo do Narciso, Rogério Marinho, um querido amigo meu, tenho prazer, orgulho de dizer que somos amigos, disputa hoje o Senado do Rio Grande do Norte, torço para que ele ganhe a eleição. Ele foi o relator da reforma trabalhista, que, entre outras coisas, acabou o imposto sindical obrigatório. Essa diferença do comunista para o que preza a liberdade. Como assim, imposto obrigatório? Se eu tenho carteira assinada, eu que tenho que decidir se eu quero me sindicalizar ou não, se eu quero contribuir ou não. Ele acabou com a farra. Era uma fortuna que alimentava essas MST, CUT, CGT, etc. e tal. E agora o Bolsonaro cortou os convênios que o governo federal fazia com esses movimentos. Então, como é que o MST vai invadir terra? Com que dinheiro? Como é que vai mobilizar? Né? Então, estou prestando conta e, ao mesmo tempo, dizendo do que é que eu penso para o Acre. Então, o desafio para o Acre, para a gestão do Acre, é ganhar a eleição e ter como meta em 4 anos melhorar os indicadores. Segurança pública, por exemplo, com esse clima da eleição do presidente Bolsonaro, nós caímos de 61 mil assassinatos por ano. 61 mil, isso é um recorde, uma coisa assustadora, isso é uma guerra. Né? 30 assassinatos por 100 mil habitantes. Quase 1/3 nós diminuímos. Ainda é alta, são 22, mas o Senado não ajuda aprovando leis que pudesse contribuir com o presidente Bolsonaro no combate à criminalidade, porque eu estudo esse tema e vou te afirmar, fundamentalmente, não é exclusivamente, mas fundamentalmente, o que combate a violência é punição. O maior motor da violência, repito, não é o único, mas o maior motor da violência é o sentimento de impunidade. Dona Ciso, mais uma pergunta aí para o nosso... Está comprovado que o nosso senador é de fato um grilo falante. Mais uma pergunta aí? Ô Márcio, eu vou falar 2 palavras que se assemelham, mas que têm significados distintos. Esperteza e expertise. Não é agradável você ser chamado de um senador esperto, mas é agradável dizer que você tem muita expertise, está ligado, está sintonizado com a contemporaneidade. Se eleita, a Márcia Bittar terá a expertise que teve o senador Márcio Bittar? Daqui a pouquinho o senador Márcio Bittar responde a pergunta, nós vamos dar um intervalo comercial. Antes, porém, Márcio, se você quiser, já pode mostrar ali nosso amigo, vai na virada do bloco, né? Na virada do bloco, né? Vamos no intervalo comercial e, na sequência, o senador Márcio Bittar, pré-candidato, aliás, candidato ao governo do Acre, pelo União Brasil, responde a pergunta do doutor Narciso. Fique com a gente. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Se você perdeu os 2 primeiros blocos, se você sintonizou agora o seu televisor no canal 8, na TV Rio Branco, canal 8.1, nós estamos aqui a entrevistar o senador Márcio Bittar, candidato ao governo do Acre pelo União Brasil. Márcio, por gentileza, focaliza ali, dá um close ali no nosso amigo Daniel Cabral, que ele está dando o retoque final na charge aí do nosso convidado especial, o senador Márcio Bittar. Ele está caprichando aí, né? Não, ele que é estiloso. Você também, o senhor também está estiloso. Eu só quero saber se ele vai ter, se ele é bom mesmo, se ele deixar o Márcio bonito. Isso, deixa. Registramos também aqui as presenças do nosso amigo jornalista Arquibaldo Antunes, que comandou esse programa de debate também, o outro de entrevista por vários anos aqui. Seja bem-vindo. Tá? E também a publicitária, né? Zê. Zê,
vai cuidar da campanha. Minha marqueteira. Marqueteira. Você sabia que os profissionais do mercado, muitos não gostam desse termo, marqueteiro? Sei. Ele diz, não, eu sou mercadólogo. Mas tudo bem, ela acha que faz parte do time, não. Pode ser marqueteiro mesmo. Viu? É isso. É exatamente isso. Sejam bem-vindos, ok? Muito bem. Doutor Narciso, o senhor fez a pergunta, né? Pode... Tá lembrado, então? Claro. A diferença entre esperteza e expertise. Não, porque ele perguntou se a Márcia... Isso. Teria expertise. Teria mais do que eu. Teria. Teria. Primeiro porque ela pega um caminho que, de certa forma, eu ajudei a abrir. Então, talvez um pouco do que eu trabalhei, ela pegue um caminho já aberto. E você não faz ideia da capacidade que tem essa mulher. A campanha vai mostrar isso. A campanha é um momento para mostrar. Que as pessoas olhem sem o preconceito. O preconceito é uma coisa horrorosa. E ela foi vítima de preconceito. Muitas pessoas, inclusive eu já disse isso várias vezes, mostraram grande hipocrisia. Quando você tem a deputada perpétua comunista, ela tem a liberdade dela de colocar o Che Guevara no muro da casa dela. O Che Guevara é um assassino, confesso na ONU, confesso. E nem por isso foi vítima de intolerância. A Márcia, por expressar opinião daquilo que ela acredita contra a ideologia de gênero, por exemplo, ela recebeu uma campanha difamatória que muitos marmanjos teriam corrido para casa e não voltavam mais. E ali na pré-campanha ela mostrou como é feita de fibra essa mulher, de quem eu tenho orgulho de ter com ela uma família, 3 filhos. Agora, Narciso, me perguntaram no ano passado, isso era Madureira, me perguntaram a que eu devia, em pouco tempo, ter me transformado num homem de confiança do governo. E eu não titubeei, eu respondi assim, ao meu pai. E a pessoa ficou sem entender. Eu vivi anos importantes da minha vida ao lado do meu pai. E ele foi, de fato, o grande inspirador moral da minha vida. E eu lembro do meu pai e noto muita semelhança com o presidente Bolsonaro. Um homem feito à moda antiga, que teme a Deus, que tem valores, que preza o seu nome, que preza o seu país, que preza a sua família, que faz o que puder para prover os seus, para defender os seus. Então, como é que eu me transformei num homem de confiança no governo? Me transformei num homem de governo de confiança, eu entendo por 2 razões. Primeiro, pelo meu caráter. O presidente da República logo percebeu, com o filho dele, que é o Flávio Bolsonaro, que é senador, logo percebeu que para ter o meu apoio, não precisava fazer nada. Ele já tinha o meu apoio. Eu declarei apoio, você até mencionou, Panaró, você não acha que você é muito governo e tal, mas é em quem eu acredito. Quando eu fui oposição ao PT, eu passei 20 anos e nunca titubeei. Agora eu sou governo. Então, se eu sou governo, eu não posso estar ao lado do governo do presidente da República apenas na bonança. Senão eu não serei um aliado, eu serei um oportunista. Na hora boa eu estou perto, então eu já fui para lá para apoiá-lo. Eu ganhei a eleição com ele. E nada que aconteceu nesses 4 anos fez com que eu diminuísse o meu entusiasmo por ele. Ao contrário, eu aumentei meu entusiasmo pelo presidente Bolsonaro. Então, eu acho que eu criei um nome a partir do meu comportamento, me tornei, de fato, uma pessoa de confiança do governo. Agora, ao mesmo tempo, Narciso, Badaró e Muniz, eu tenho dito sempre, Brasília não fecha sexta-feira e segunda. Se você quer, e principalmente no Senado, que é um poder muito maior do que na Câmara, se você quer ajudar muito o seu Estado, poder chegar na campanha, prestar conta do que você trouxe, está trazendo, não é brincadeira, Rio Branco vai ter os 2 primeiros viadutos, são emendas minhas. Eu posso aqui falar de uma série de obras durante esse bloco, mas você tem que se dedicar. Você vai ao Ministério, que importa para o Acre. Todos os ministérios têm assuntos que tramitam no Congresso de interesse do Ministério. Então, lá pelas tantas, um ministro vai pedir a você que dê atenção àquele projeto que interessa ao Ministério. Às vezes não está sendo pautado, então eles pedem para você ir com o presidente da comissão, para ver se pauta.
ler o projeto, procurar defender. Se você se nega, daqui a pouco ele não te pede mais. Você fecha uma porta. Você fecha uma porta. Então, sexta-feira e segunda-feira são dias muito importantes em Brasília, porque os ministérios não fecham, eu repito. E é lá que está o dinheiro, não é aqui. É por isso que, por exemplo, Bolsonaro, ele quer, muito mais do que a eleição de um governador, ele quer do Senado. Por quê? Porque o governador do Acre, ele vai fazer o quê em Brasília? Pedir. Você está querendo dizer, então, que aquele senador que comumente viaja na quinta e volta na terça produz menos? Não, Vai conseguir menos, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu relatei o orçamento, que foi o orçamento mais diferente da República. O orçamento é anual. O meu durou 2 anos e meio, quase. Bom, num domingo, eu ia dizer domingo daqui a pouco, mas enfim, agora eu já disse. Num domingo de manhã, não era a primeira vez, eu estava despachando no Palácio do Planalto com o presidente Bolsonaro e os seus mais próximos assessores. Quando eu entrei para falar mais uma vez do orçamento, que tinha que ter sido aprovado no ano anterior e não foi, nós já estávamos naquele momento aqui com a inundação de várias cidades do Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Cruzeiro do Sul, Jordão, várias cidades do Acre estão inundadas. Então eu entro para despachar com o presidente e digo, meu presidente, nós aqui estamos mais uma vez para falar do orçamento do Brasil, mas eu sou do Acre. Eu não posso começar essa reunião de novo sem pedir ao senhor que nós temos que ajudar o Estado. Naquele momento, o Ministério do Rogério Marinho, onde está a Defesa Civil, não tinha R$1. Por que não tinha R$1 a Defesa Civil? Porque o orçamento não tinha sido aprovado. Quanto a Defesa Civil pedia para o Brasil? 460 milhões. Havia uma dúvida jurídica se o presidente, como não tinha orçamento aprovado, não tinha orçamento, o orçamento não foi aprovado, se ele podia editar uma medida provisória ou não. Padaró, ele foi despachando comigo sobre o orçamento e foi no Viva Voz, falando com o jurídico do governo, se ele, diante daquela circunstância, ele poderia ou não editar uma medida provisória, criando um crédito de 460 milhões para a Defesa Civil. A gente continuava a reunião até que veio a resposta da consulta, disse, pode, presidente. Ele falou assim, então faça a MP. Quer dizer, nós a criamos, através de mim. Provocamos a MP que ajudou o Brasil inteiro. E aí foi quando eu disse para ele, agora, presidente, o senhor grava dizendo que o senhor vai ao Acre. Disse, Bittar, o militar só chamou outro pelo sobrenome. Bittar, deixa eu assinar a MP. Eu falei, não, o senhor está me devendo a ida ao Acre. O senhor já sabe que vai fazer e tal, então grave agora comigo. E ele veio ao Acre para dizer e trazer recurso. Aliás, o Rogério Marinho veio junto. Inclusive, naquela ocasião, nós saímos daqui de helicóptero até Sena Madureira. Quando cheguei em Sena, eu lembrei da minha queda com o Zé Vieira, com a Toinha. Mais de 20 anos. 97. Mais de 20 anos. O piloto morreu, eu estava do lado do piloto. E aí, no outro dia, no outro dia já em Brasília, eu contei ao presidente o que passou na minha cabeça. Foi inevitável, ao chegar em Sena e ver a situação muito parecida com aquela que eu sofri no acidente de avião, até o Major Rocha estava também, onde o piloto morreu, que era amigão do meu pai, bom amigo meu também. E eu imaginei aquele helicóptero cair ali, ter um novo acidente. E só no outro dia eu contei ao presidente, porque eu fiquei imaginando, Narciso, o seguinte, se esse helicóptero cai aqui, eu sobrevivo. E o presidente da República não sobrevive, eu vou estar lascado, os bolsonaristas vão me anular. Porque o cara virar o Acre, qualquer presidente virar o Acre numa inundação, é natural. Ia Cruzeiro do Sul direto, natural. Agora ele pegar um helicóptero, ia dar 145 km de helicóptero para ir para o município, é porque um sujeito, no caso eu, o convenci que ele tinha que ir lá no meu município de origem, que é Sena Madureira, e enfim, e aquilo era um domingo. Então, eu estou dizendo, eu acho que me tornei um homem de confiança, por ter lado, postura e também por me dedicar, como eu estou dizendo agora. Brasília não fecha sexta-feira, não fecha segunda-feira, todos os ministérios e o governo federal têm interesse dentro do Congresso, então você tem que se apresentar para o trabalho. Eu cansei de fazer reunião sábado de manhã. Estamos Márcio chegando. Bittar. Nós chegamos ao final do programa já. Mas fazer uma breve pergunta para ele. Vamos lá então, a última. A pergunta pode ser breve, a resposta é ser breve. A resposta é ser breve. Não, Você tem que cobrar do entrevistado ser breve. Vamos lá. Márcio Bittar, eu não sei se por expertise
sua ou da sua marqueteira, que está ali de olho. Eu li todo o seu programa e vi a mais bela frase já produzida por Roberto Campos, com quem fui colega na Constituinte. Aí você diz aqui no seu programa que você não reparte recurso, você reparte riqueza. Parabéns por esta expressão. O Acre é um estado rico em riqueza, em recurso, mas bastante pobre em riqueza. Recurso você não reparte, riqueza você reparte. Muito bem, agradecemos a direção do AC 24 Horas, através do meu amigo Roberto Vaz, por ter concedido a vinda do Leônidas Badaró. Prazer. E a ele também, a você também. Prazer. Muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi meu, espero estar aqui em outras oportunidades, sempre um prazer imenso. A sua atuação já justifica uma nova escalação. Obrigado. Doutor Narciso, Eu esperava que o Badaró, o Roberto vai dizer, rapaz, ele vai... mas o Márcio não permitiu em momento algum. A marcação cerrada ali. Esse Márcio esbugalhar o Márcio. E ele foi muito nosso contigo, né? Olha, Márcio, tem uma lembrancinha para você aí, do nosso amigo Daniel Cabral. Badaró também tem a dele, viu? Mas então... Aí. A caricatura aí. O nariz grande deve ser eu. Não. Que é do meu amigo Leônidas Badaró. Rapaz, aí eu fiquei mais bonito do que pessoalmente. ó. Olha, Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Valeu. Bom demais. Obrigado, irmão. olha, para o conhecimento de vocês dois, esse programa vai para o ar na segunda-feira, depois do Roda Viva, que vai ter o debate dos governadores de São Paulo. Isso. E é repetido na terça-feira ao meio-dia, segunda noite e terça ao dia. Exatamente. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Se em algum momento eu ou os demais colegas fizeram algumas perguntas, fizemos algumas perguntas que lhe deixou descontente, faz parte do jogo, né? Nós queremos agradecê-lo mais uma vez e parabenizá-lo pela postura, pela forma muito espontânea com que o senhor sempre responde as perguntas. Foi um prazer. Luiz, E boa sorte. Obrigado, Luiz. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Narciso. Badaró, muito obrigado. É um prazer revê-lo. E dizer isso, eu vou passar a campanha, eu entendo aquilo que disse no começo. Eu quero pedir voto para o presidente Bolsonaro, e ao pedir voto para ele e para mim, como ele tem mandato e eu tenho, eu entendo que eu preciso dizer daquilo que ele fez para o Brasil e para o Acre, e daquilo que eu fiz como parlamentar, para poder, prestando conta, poder justificar o pedido de um novo voto para o presidente da República, no número 22, e para mim, no número 44. Um abraço, que Deus nos guie. Muito bem, a você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, você da capital e também do interior, do centro e da periferia, crianças, jovens e adultos, muitíssimo obrigado pela entrevista e que Deus nos conceda uma excelente semana. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz.